Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consulte-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre dívida. Toda dívida é ruim? Não necessariamente. A maioria das pessoas, dos empreendedores e empreendedoras que eu conheço e que atendo aqui na Consulte-me, tem um certo medo, eu diria até um pavor de adquirir dívidas. É claro que a gente deve evitar o endividamento, é óbvio, mas é impossível uma microempresa sobreviver sem algum tipo de dívida. Isso sem falar das empresas de pequeno, médio, grande porte, as dívidas elas são uma constante na vida dessas empresas. Então, temos que analisar se a dívida será ruim ou se ela será boa. Ela será ruim quando a origem dessa dívida for advinda de um problema de gestão nosso. Há um problema de fluxo de caixa, um problema que a gente vê aí com maior frequência, em que a pessoa, o dono ou a dona, faz retiradas constantes do dinheiro que é da empresa, não é nosso. Então essa é uma dívida ruim. Ela será uma dívida ruim, porque eu estou cobrindo com capital de terceiros, ou seja, a dívida que eu estou contraindo, eu estou cobrindo falhas de gestão que não deveriam existir. Principalmente naquele quesito que a gente pontua como sendo uma das piores causas de descontrole financeiro, até mesmo de quebra de microempresas, que é o excesso de retiradas do dono ou da dona da empresa. Eu tenho vídeos aqui que eu falo, vários vídeos, aliás, eu venho relatando no assunto de finanças, que ao excesso de retiradas ou aquelas retiradas que são feitas sem alguma programação, ou seja, eu estou tirando dinheiro da minha empresa e colocando no meu bolso, esse excesso de retiradas ou essa falta de planejamento dessas retiradas impacta o fluxo de caixa e, logicamente, eu vou ter dificuldades de pagar, aí, às vezes, funcionários ou fornecedores ou outras contas quaisquer, porque eu não tive uma previsão de fluxo de caixa e eu toda hora vou lá, retiro o dinheiro que não é nosso, não é meu nem seu, é da empresa. Então, isso é uma coisa básica que ainda continua acontecendo no universo de microempresas no Brasil. Então, se eu for cobrir essa falha de gestão com capital de terceiro, ou seja, com uma dívida, essa dívida será ruim, porque eu estou aumentando toda vez que que você ou eu contraímos dívidas, isso vai virar uma despesa financeira. Eu tenho que repor isso aí. É muito difícil a gente ter uma carência. Na hora quando a gente contrata uma dívida, o banco ou a entidade financeira nos dá um prazo, por exemplo, de 3 meses ou 6 meses para começar, só daí a começar a pagar a dívida e juros, ou seja, vou fazer amortização e juros. Então hoje em dia é muito difícil, existe uma linha do governo federal, que é o PRONAMP, em que dá, em alguns casos, essa carência. Mas, de maneira geral, quando a gente vai contrair alguma dívida, alguma instituição financeira, tirando essa linha e uma ou outra linha específica, a gente tem que, a partir do próximo mês, começar a pagar, ou seja, ter uma despesa financeira. Então, essa é uma dívida ruim. Toda dívida que eu contraio para repor algum capital que eu mesmo subtraí da empresa ou por um problema de gestão financeira, ela é uma dívida ruim. Então, dívida ruim é aquela em que eu estou tendo um problema de gestão e sou obrigado ali, como se fosse para pagar um incêndio, contrair dívidas e capital de terceiro. Então essa não é uma dívida boa, porque eu tenho que solucionar esse problema interno que está acontecendo. Eu tenho que adequar a minha condição financeira ao que a empresa me possibilita. E as pessoas, geralmente, os empreendedores e empreendedoras, principalmente micro, que é aqui o meu foco, eles pensam ao contrário, eles acham que a empresa vai ter que ver aquela quantidade de dinheiro entrando, então elas acham que a empresa vai poder garantir um padrão de vida que nem sempre a empresa vai poder. O mercado, a concorrência vai permitir isso. A dívida boa será aquela em que eu vou planejar, por exemplo, uma troca, um investimento em troca de equipamentos e máquinas, e isso vai permitir um aumento da minha produtividade
ou um aumento, uma agilidade maior na minha produção, né, se eu tenho uma fábrica, ou mesmo uma melhoria de processos dentro da minha empresa. Então, essa é uma dívida boa. Eu estou contraindo o capital de terceiros, mas isso vai me dar um retorno a médio e longo prazo, às vezes até a curto prazo. Então, essa é uma dívida boa. Existem outros exemplos. Às vezes, para me poder manter o capital de giro, isso é muito comum na minha e na sua empresa, principalmente quando a gente financia muito o cliente, dá muito prazo ao cliente, a gente tem aí em algumas épocas, dificuldades mesmo de equilibrar o caixa, o fluxo de caixa. Então, às vezes uma antecipação de algum recebível, o que é uma antecipação de recebível? É antecipar, por exemplo, as minhas vendas que fiz no cartão de crédito. Ou mesmo para quem ainda trabalha com cheque pré-datado, descontá-lo em troca de uma comissão. Então, eu estou adiantando esse dinheiro. É claro que há uma perda, existe uma comissão que a gente paga para isso. Mas é uma forma relativamente barata de nós financiarmos, né, o nosso fluxo de caixa. O que não podemos é ficar dependentes dessa operação, porque senão ficamos dependentes, obviamente, do mercado. Nós não temos praticamente um fluxo de caixa, não temos um capital de giro e, portanto, eu tenho que ficar sempre com aquele estresse de produzir uma venda ou de uma prestação de serviço para que possa entrar dinheiro no caixa. A gente sabe que não é assim. O mercado é cíclico. Tem meses em que a gente vende muito bem, presta muitos serviços, mas tem outros meses que é o contrário. Então, essa é uma dívida ruim se eu estiver na dependência desse tipo de operação. Portanto, temos que ter cuidado, analisar sempre na hora que formos tomar, né, um capital de terceiro, seja adquirirmos uma dívida, às vezes essa dívida ela vai trazer resultados futuros. Repito, é difícil uma empresa sobreviver sem dívidas. Isso é um mito que às vezes eu vejo aqui nos atendimentos da Consult-me, o pessoal dizendo que, olha, minha empresa não tem dívida nenhuma, mas às vezes também não está crescendo e não está fazendo investimentos necessários por conta de ter o medo da dívida. É claro que se a gente puder, não é, fazer um planejamento financeiro, temos um fluxo de caixa, se o mercado permitir isso, e que a gente não dependa de recursos financeiros de terceiros para que possamos investir, crescer, diversificar, ok, isso é excelente. Então, analisar sempre quando formos tomar qualquer tipo de endividamento. Qualquer coisa, procure-nos aqui na Consult, ok? Se gostou, dê um joinha, né, um gostei, compartilhe e inscreva-se no canal, é de graça e ajuda muita gente aqui no crescimento do nosso canal. Obrigado e até um próximo vídeo.